Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Introdução ao Estudo da História. Então, vamos começar pensando, o que é a história? O que é a história? Então, eu trouxe aqui para a gente pensar, para pensar a respeito do que é a história, uma reflexão do historiador francês Marc Bloch. Para ele, a história é a ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo. Então, a gente tem duas categorias importantíssimas para a história, que são as pessoas, os seres humanos, e as suas ações ao longo do tempo. Então, a partir disso, a gente consegue entender que tudo que foi produzido, vivenciado pelos seres humanos, é passível de ser estudado pela história. Então, vimos já o que é história. Vamos pensar aqui, quem é que estuda a história? Então, tem um profissional chamado de historiador, que analisa documentos e, a partir da análise crítica desses documentos, ele tem a possibilidade de compreender os acontecimentos do passado. Como é que se estuda a história? Então, o historiador, que é o profissional, como eu falei anteriormente, responsável pelo estudo da história, ele identifica e analisa criticamente os documentos que ele encontra disponíveis. Esses documentos que servem de base para o estudo da história são as chamadas fontes históricas. Então, a partir da identificação, do levantamento e da análise dessas fontes históricas, o historiador, então, ele tem como produzir a sua versão sobre aquele fato ou sobre aquele acontecimento. Eu falei anteriormente, a respeito das fontes históricas. E essas fontes históricas, elas são todo o material, ou podem ser também fontes imateriais, que já foram produzidas pelo ser humano. Então, tudo que foi produzido de material ou de imaterial, ou seja, festas, memórias, tudo pode ser considerado fonte histórica, como, por exemplo, textos escritos, como cartas, jornais, pinturas também podem ser fontes históricas, esculturas, construções, fotos, vídeos, os relatos orais. Então, existe uma infinidade de possibilidades de fontes históricas e cabe ao historiador se debruçar, identificar e elaborar a sua escrita a partir da análise criteriosa desses documentos históricos, as chamadas fontes históricas. O historiador, como foi mencionado no início, ele estuda a história, que nada mais é do que a ação dos seres humanos ao longo do tempo. Então, o tempo é essencial para a análise do historiador. Esse tempo, ele pode ser o tempo cronológico e o tempo histórico. Então, o tempo cronológico, que é esse tempo contado pelos calendários, a partir das horas dos relógios, ele não serve como base para o estudo da história, E os historiadores levam em consideração a categoria de tempo histórico, que é determinado pela duração dos acontecimentos. Esses acontecimentos eles podem acontecer na curta duração, que seria em poucos anos, ou na longa duração, em que um acontecimento, por exemplo, ele pode ser estudado e observado ao longo de séculos. Um exemplo poderia ser o próprio feudalismo. E para a gente finalizar nessas reflexões introdutórias a respeito da história, tem aqui um questionamento fundamental, Por que é importante estudar a história? Então, estudar a história é fundamental, porque a história tem o papel de orientar as pessoas para que elas possam analisar criticamente sua própria realidade e, assim, serem agentes de transformação da própria realidade. Portanto, é fundamental que todos nós conheçamos a história para que, a partir daí, a gente entenda por que as coisas acontecem da forma como elas acontecem. E, diante de aspectos que nós
possamos identificar como aspectos que precisam ser transformados, a gente pode, a partir de então, lutar pela sua transformação. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e também veja os outros vídeos aí do canal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!